Fala pessoal, e hoje nós vamos para a nossa primeira aula sobre lógica de programação. Vamos bater um papo, fazer uma introdução em alguns conceitos que a gente vai trabalhar bastante no futuro aqui na nossa disciplina, né? Primeira coisa que a gente tem que entender são alguns conceitos que a gente vai falar bastante, como dados, algoritmos, informação, conhecimento e lógica de programação, né? A gente precisa entender como é que o peopleware, nós como usuários de computador, nos comunicamos com os computadores através das linguagens de programação. Porém, antes da gente entrar na parte da linguagem, vamos entender como funciona a lógica, tá? Vamos lá? Lógica de programação nada mais é do que um modo de organizar pensamentos e instruções para que um computador execute uma tarefa. Ela define a sequência de passos, que a gente vai ver o significado mais à frente, mas já comecem a se familiarizar com essa ideia e com esse nome de algoritmos. Não é algarismos, é algoritmos, tá? E as condições que o programa deve seguir. É a base fundamental para criar qualquer software, garantindo que o computador entenda e processe as informações corretamente. Já algoritmos, pessoal, vamos gravar esse conceito de algoritmo porque nós fazemos algoritmos o tempo inteiro. É uma sequência de passos que tem início, meio e fim, ou seja, são finitos, né? E que acontecem de forma organizada para resolver determinada atividade, determinada função, determinada tarefa. E aqui na aula eu coloquei, no vídeo eu coloquei até na apresentação, né? Coloquei até uns exemplos de algoritmo, só para vocês verem como nós fazemos algoritmo o tempo inteiro. Bom, aqui é a execução final, por exemplo, como escovar os dentes, abrir os olhos, fazer um bolo, tirar uma foto, cozinhar um arroz, coçar a cabeça. O que esses caras todos têm em comum? O que eles têm em comum é que para executar a atividade final, todos eles passam por uma sequência de passos. Tem o início, meio e fim, né? Então, gravem essa ideia na cabeça de vocês. O algoritmo é uma sequência de passos que tem início, meio e fim e são usados para executar uma determinada tarefa. Vamos para frente que a gente vai entender melhor. Aqui eu tenho um algoritmo para atravessar a rua. E aqui são os passos, lembrem, passos, sequência de passos que eu preciso executar, né, para conseguir o meu objetivo final, que é atravessar a rua. Os algoritmos sempre começam de cima para baixo, né? E de uma forma organizada. Tem do início, meio e fim. Vamos lá para esse primeiro exemplo. Algoritmo atravessar a rua. Olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se estiver vindo o carro, não atravesse. Se não, atravesse. Aqui a gente, além de ter um conceito de algoritmo, a gente já está trabalhando com uma condição, ou já estamos vendo aqui uma ideia de condicional. Como assim condicional, professor? É o famoso se não, né? Se estiver vindo um carro, não atravesse. Porque se o carro vem, eu não vou atravessar. Se não, atravesse. Então aqui é uma condição, é uma estrutura que a gente chama de estrutura condicional. E esse é o algoritmo para poder atravessar a rua, né? O primeiro exemplo de algoritmo para atravessar a rua. Ah, professor, poderia fazer diferente? Sim, poderia fazer diferente. O importante é que esteja organizado de uma forma lógica, né? De uma forma lógica que faça sentido e que dê um resultado no final. Por exemplo, outro exemplo de como poderia ser executada essa atividade de atravessar a rua. Olhar para a esquerda, olhar para a direita. Se não estiver vindo o carro, atravesse. Se não, não atravesse. Aí a gente já mudou um pouco a ordem, né, da condicional e continuamos tendo um algoritmo. Então gravem isso. O algoritmo é uma sequência de passos que tem início, meio e fim e são usados para executar uma determinada tarefa. Nós faremos algoritmo o tempo inteiro, meu povo. Quando eu levanto meu braço para coçar minha cabeça, eu acabei de executar uma sequência de passos para chegar à atividade final de coçar minha cabeça. Quando eu pego uma caneca com um café dentro e tomo, acabei de executar algoritmo.
tá bom? Algoritmo, sequência de passos que tem início, meio e fim para executar uma determinada tarefa. E aqui, galera, a gente vai começar a entender, né? Já entendemos o que é algoritmo e vamos entender o que é lógica de programação. Quando eu vou me comunicar com o computador ele recebe meus comandos e eu tenho que enviar os comandos da melhor maneira possível para ele. Ou seja, de uma maneira organizada, de uma maneira que faça sentido para o computador. Eu não posso pular etapas, eu não posso quebrar etapas. Essas etapas precisam ser sequenciais e fazer sentido. Por exemplo, aqui nós temos o nosso algoritmo atravessar a rua. Vejam que nós fazemos passos sequenciais que fazem sentido, ou seja, que tem uma lógica. Por exemplo, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se estiver vindo o carro, não atravesse. Se não, atravesse. Fim do algoritmo. Então, o que dá para entender aqui, pessoal? Eu segui uma sequência de passos lógicos, né? Por exemplo, se estiver vindo o carro, eu vou atravessar? Não, não faz sentido. Se eu quero chegar em segurança do outro lado, eu preciso não atravessar caso o carro esteja vindo, né? Então, é uma sequência de passos lógicos. Vou dar um exemplo de como não executar esse algoritmo de atravessar a rua. Começo, atravesse. Se estiver vindo o carro, olhar para a direita. Se não, olhar para a esquerda, não atravesse. Não faz sentido. Se eu estou me organizando para atravessar a rua, eu não posso primeiro atravessar. Ou seja, eu não posso fazer de uma maneira que não faça sentido, que não seja organizado. Eu não posso pular etapas, beleza? Aqui deixa de ser um algoritmo e deixa de ter lógica, né? De fazer sentido. Então, a lógica trabalha muito com isso. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, né? Uma receita de bolo, eu jamais vou assar o bolo sem antes ter misturado toda a massa, né? Jamais vou assar o bolo sem antes ter misturado toda aquela massa de bolo. Eu preciso seguir passos lógicos, sequenciais, que façam sentido, que estejam organizados, né? E para executar a tarefa de fazer o bolo, preciso ser início, meio e fim, e organizado, né? Eu não posso pular etapas. Por exemplo, eu não poderia fazer um bolo sem adicionar manteiga, sem untar a forma, sem ligar o forno, por exemplo, né? Não posso pular etapas. Existe uma sequência lógica para eu organizar esse algoritmo, para eu executar essa atividade, executar essa ação. Então, isso é lógica de programação. Quando eu vou me comunicar com o computador, as coisas precisam estar escritas de forma lógica, de forma que faça sentido, não ultrapassando etapas, não quebrando essas etapas, né? E aí, galera, a gente entra agora no cookie de internet, que eu acho sempre muito interessante quando eu pergunto dos meus alunos o que é algoritmo, eles sempre confundem a ideia de algoritmo com cookies. E cookies de internet são uma coisa totalmente diferente do algoritmo, né? Eles chegam para mim, pessoal, o que vocês acham que é algoritmo? E aí eles chegam, algoritmo é aquilo que me mostra sugestões na internet, porque eu cliquei nisso, naquilo. Não, isso são cookies, tá? Cookies são pequenos arquivos de texto, arquivo TXT, bloquinhos de notas, que ficam armazenados dentro do seu navegador quando você navega no site. Quando você navega em alguma página da internet, seja uma rede social e tal. Então, existe um arquivo TXT que armazena todos os passos que você fez acessando. Ou seja, o cookie é o arquivo TXT e o que está descrito no arquivo TXT é que é o algoritmo, beleza? Então, o cookie é o arquivo TXT que fica armazenado ali no seu navegador e a intenção dele, né? A intenção dele é melhorar a sua experiência, personalizar a sua experiência de anúncio, de cliques, de coisas que você viu. Vou dar um exemplo para você, quando aparece lá, você clicou num tênis da Adidas e começa a aparecer diversos modelos de tênis da Adidas. Isso foi o cookie que armazenou o passo que você fez, o algoritmo que você executou, né, para pesquisar sobre aquele tênis. Quando aparece um CD da Joelma, por exemplo, e aí fica aparecendo tudo a respeito da Joelma,
foram os cookies que armazenaram um arquivo TXT que armazenou o passo que você fez a sua navegação, seu processo de navegar em determinada página, pesquisar determinado assunto. O cookie é uma ferramenta feita para lembrar do que você fez, né, na última vez que acessou a internet. Então, algoritmo, sequência de passos que tem início, meio e fim e são usados para executar uma determinada tarefa. Lógica de programação, uma forma de me comunicar com o computador, de executar meus algoritmos sem quebrar etapas, fazendo sentido de uma maneira organizada, né? De uma maneira lógica. E cookies de internet é o arquivo TXT que armazena o seu passo a passo de navegação, aquilo que você acessou, suas compras, seu carrinho de compras, suas preferências, né? Com o intuito de personalizar anúncios, personalizar a sua experiência de navegação. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi nossa aula introdutória com alguns conceitos, né? A gente depois vai estudar mais alguns conceitos, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrando por aqui, beleza? Até a próxima aula!